Estamos no segundo bloco do Alerj Debate, falando sobre a crise da Orquestra Sinfônica Brasileira, que já resultou na demissão de quase 40 músicos. No bloco anterior, deputado Robson Leite, eu fiz uma pergunta. Perguntei ao senhor se a Alerj já pediu a reintegração desses músicos ou vai pedir. Mais do que isso, nós solicitamos o desligamento do maestro, que dá sinais claros de incapacidade de administrar artisticamente e também fazer a regência de uma orquestra sinfônica. Quando você faz tirania, nós temos denúncias, encaminhamos ao Ministério do Trabalho de assédio moral do maestro. O maestro, com seguranças armados, obrigou os músicos da Orquestra Sinfônica Jovem a substituir os músicos principais da orquestra e sinais assim de violações trabalhistas, como já falamos, da questão da demissão dos músicos por justa causa. O maestro é o grande pivô da crise. É claro que, em função dele, descobrimos uma série de outras irregularidades e já noticiamos ao Ministério Público, temos certeza que o Ministério Público vai se somar ao nosso pedido de desligamento do maestro, mas mais do que isso, pedido de reintegração dos músicos, que é a competência do Ministério Público. A Débora é presidente do Sindicato dos Músicos do Rio de Janeiro. Débora, esse tipo de avaliação que o maestro pediu não existe em lugar nenhum do mundo, é isso? Não. Vários sindicatos, a Federação Internacional de Música, vários sindicatos que são filiados a essa federação, inclusive aqueles sindicatos que representam músicos, a que se remete a direção artística, que querem usar como modelo. O que queremos alcançar é uma meta internacional, tocar Beethoven como a Filarmônica de Berlim. Bom, os sindicatos que representam esses músicos dizem que isso lá na Alemanha é ilegal, nos Estados Unidos é ilegal, na França é ilegal. Todos encaminharam isso. Nós não temos uma regra específica para isso, mas é muito claro, juridicamente se pode comprovar isso, que é um rompimento de contrato, né? A gente tem músicos que trabalham ali há 30 anos, o contrato é o mesmo há 30 anos, não prevê avaliação de desempenho e nunca houve. Então, de um dia para o outro, você é comunicado durante as férias, o que é muito grave também, né? O período de gozo de férias do trabalhador tem que ser respeitado. E no segundo dia de férias, todo mundo recebeu esse comunicado. Então, é uma coisa que nunca aconteceu, que foi feita num critério vertical, né? Porque não houve a participação da Comissão de Música, como disse anteriormente, que eles estão aí, compete à comissão assessorar nesses temas, nesse sentido. Não houve nada disso. Então, a gente está na justiça ainda brigando pela ilegalidade desse item. A avaliação de desempenho não acontece dessa forma, mas ela acontece diariamente. O músico é avaliado diariamente pelo próprio maestro que está no pódio. Esse maestro tem o hábito de fazer todos os ensaios com a presença do maestro assistente, que fica sentado na plateia anotando tudo. A gente tem um pequeno exército de funcionários que nos avaliam diariamente, seja em horário, disciplina, comportamento. Então, todos os critérios que devem ser levados em consideração numa avaliação de desempenho já são contemplados diariamente. E o critério maior, que eu acredito que sirva para uma atividade, porque não somos um banco, não somos uma empresa que tem uma normalidade, é uma profissão muito atípica, a atividade nossa é muito cheia de especificidades. Então, o momento onde a avaliação de desempenho nossa é dada com maior relevância é no próprio concerto. O público, sim, isso que eu ia falar. A crítica. São os aplausos, a crítica. Então, nesse momento, o músico está desnudado em cima do palco, sendo observado por uma quantidade de gente, numa intensidade, que realmente, se essa orquestra tivesse uma avaliação de desempenho já creditada como algo negativo, a gente não teria alcançado todo o sucesso que a própria fundação publica constantemente. Que no ano passado, quando comemoramos 70 anos da Orquestra Sinfônica Brasileira, alcançamos um número público recorde, uma captação recorde, aumentou-se também o número de funções, o número de concertos, em função de tudo isso, é resultado. Teve um reconhecimento, inclusive, da própria direção da orquestra, oficial e formal aos músicos, dando um prêmio, e mais do que isso, a Débora me permite, tem um elemento aí. Esse pedido de avaliação mostra a incapacidade do maestro em reger a orquestra.
Porque, veja, o estatuto permite que um músico seja desligado por mau desempenho. E o maestro sabe o músico que vai bem e vai mal. Isso é evidente. Então você não precisa desse processo. Isso mostra a falta de controle, a falta de liderança do maestro, a falta de capacidade do maestro em continuar à frente da orquestra. E eu tenho dito no plenário, e falo sempre, para o bem da Orquestra Sinfônica Brasileira, a Fundação teria que demitir o maestro. O maestro é o pivô de toda a crise. O maestro é o grande responsável por tudo isso. E é claro que é uma questão ilegal, que a gente vai a fundo, que é esse contrato estranho, essa talvez seja a palavra, de que 5% são destinados a uma empresa chamada Jupira Produções Artísticas, essa é a denúncia que a gente está trabalhando em cima dela, que estranhamente representa o maestro, e além do salário de R$40 mil, que é quanto o maestro ganha, ter essa participação, nós estamos falando aí por ano de 5, 6, 7 milhões de reais para um maestro. Será que é só para o maestro? O que está por trás disso tudo? É isso que a gente quer apurar e já encaminhamos isso também ao Ministério Público. Agora, essa relação de maestro-músicos costuma ser uma relação conflituosa ou não? Essa é uma exceção? Não necessariamente. Claro que há conflitos, é uma relação muito intensa, né? Mas posso dizer, o Isaac Karabchevsky regeu a Orquestra Sinfônica Brasileira por mais de 20 anos. Por mais conflituosa que fosse a relação, era uma relação onde a maturidade, tanto do corpo orquestral quanto do maestro, permitiu uma convivência muito grande. Inclusive, criou-se uma marca da Orquestra Sinfônica Brasileira, principalmente nessa temporada, de mais de 20 anos que Isaac ficou regendo a orquestra. Então, assim, existem conflitos? Claro que existem, mas existem os bons maestros que conseguem realmente transmitir o seu trabalho, realizar seu trabalho e ainda chancelar a sua marca ali, também é possível. Então isso é uma coisa que depende de maestro para maestro e não de corpo orquestral para corpo orquestral. Então não se pode acreditar a incapacidade de uma pessoa que está à frente de uma orquestra a todo um corpo orquestral. Isso realmente é inverter os valores, né? E a gente tem o próprio Isaac, que sempre foi uma pessoa dura, a autoridade dele vinha pela capacidade, pela competência, e sempre foi duro também. Isso ninguém vai negar, nunca. Sim. Duvido que algum músico negue isso. Mas essa linha que ele adotava como uma pessoa firme não resbalava pelo autoritarismo, pelo lado déspota, não havia isso. Então, e a gente tem inclusive o Isaac Karabchevsky que veio aqui, participou da audiência pública, apoiou os músicos, entende que esse tipo de avaliação de desempenho não significa absolutamente nada, não se pode avaliar absolutamente nada dessa maneira. Isso não é um critério válido para realmente você avaliar um corpo orquestral. Principalmente, a gente não pode ser avaliado individualmente quando o nosso trabalho é coletivo. O músico, ao entrar numa orquestra, ele faz um concurso. E esse concurso não basta, ele precisa de 90 dias, passa por um período probatório inserido no corpo orquestral, que é para realmente perceber se essa pessoa consegue se adaptar a um grupo. Porque se você tiver aquele espírito solista, ser muito bom sozinho, só isso não basta. Senão a gente vai ter como se, eu cito o exemplo, a gente fazer um coral só de Pavarottis. Vai ser impossível, não vai ser um bom coral. Não é possível fazer isso. Então é preciso perceber esse músico inserido no contexto de um coletivo. E aí sim é homologado o contrato dele. Todos os músicos fizeram isso, que tocam na Orquestra Sinfônica, inclusive os demitidos, passaram por um concurso, pelo período probatório, e estão aí na orquestra sendo avaliados constantemente. Então não vão ser 20 minutos que vão realmente mudar a configuração da capacidade desse músico. E é bom também lembrar da formação, a gente está falando de história, a senhora estava falando de história da Orquestra Sinfônica, também o papel da Orquestra Sinfônica na formação de plateias, né? Porque eu acho que, vamos dizer assim, se popularizou mais, se é que a gente pode usar essa expressão, a música clássica, né? Naqueles eventos ao ar livre, enfim, nos projetos, exatamente. Muita gente falando, não, vou assistir a Orquestra Sinfônica Brasileira tocar, muita gente falando. Quinta da Boa Vista, bons tempos ali. Exatamente. Deputado, qual é o próximo passo? Olha, nós já solicitamos ao BNDES
e ao Ministério Público, merece suspensão dos recursos. A deputada Jandira Fegali também vai fazer isso junto à Prefeitura do Rio de Janeiro, até que a crise seja solucionada e a transparência seja devolvida à orquestra e também ao Ministério Público. Ainda nesses próximos dias, evidentemente, nós vamos procurar o Ministério Público para ver o encaminhamento dessas denúncias. Já tivemos uma reunião com o procurador aqui do Rio de Janeiro, com o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público Federal, que nos prometeram uma resposta, talvez em uma semana no máximo, sobre a crise da Orquestra Sinfônica. E, evidentemente, vamos continuar no processo investigatório, pegando os documentos, juntando, encaminhando a todas as empresas que patrocinam a Orquestra Sinfônica, alertando do problema, porque, evidentemente, você corre o risco de macular a sua imagem, até que tudo seja esclarecido. A gente tem 2 minutinhos, já estamos no final do programa, mas o senhor fala na demissão do maestro. Quem é que pode demitir o maestro? A Fundação da Orquestra Sinfônica Brasileira. Que é representada por um conselho curador, que está caduco. Do ponto de vista legal, eu acredito que o Ministério Público, na sua intervenção, vai se basear nisso e dar como todos os atos da orquestra são nulos, do ponto de vista legal, jurídico, não tem sentido, apesar de ser uma fundação privada, mas submete a leis de uma fundação privada, mas que recebe dinheiro público e precisa dar transparência a esse dinheiro. Então, evidentemente que a gente sabe que a Fundação pode e deve, para o bem do patrimônio, eu falo como presidente da Comissão de Cultura, estou acompanhando esse problema desde o início, são gravíssimos as questões de assédio moral, da imagem arranhada da orquestra. Então a demissão do maestro é um passo importante na recomposição desse patrimônio, do patrimônio da Orquestra Sinfônica, independente daquilo que está sendo investigado pelo Ministério Público. Gostaria muito de agradecer a presença dos senhores aqui, deputado, Débora, sucesso na luta. Obrigado. Nosso programa já está acabando. Se você quiser ver novamente, basta acessar o site www.tvalerj.tv. Até a próxima. TV Alerj, o canal do povo fluminense.